Olá, boa noite pessoal, boa noite amigos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro do Projeto 1847. Toda terça-feira estamos aqui juntos conversando sobre aspectos para o desenvolvimento da sua empresa, para que ela se transforme numa empresa mais independente e que dobre os seus lucros. A proposta aqui é que você se torne de fato o dono do seu negócio. Quero lembrar que agora, além da terça-feira, também estamos nos encontrando toda quinta-feira às 18h47. Então, vamos lá, vamos conversar. E hoje o nosso assunto é como que eu acompanho a evolução da minha empresa, a situação da minha empresa, como que eu faço esse acompanhamento, né? Então, aqui agora nós vamos bater um papo sobre isso e desmistificar um pouco talvez essa aversão a um acompanhamento numérico da empresa. Diferente dos nossos últimos encontros, né, acabei conversando bastante sobre desenvolvimento de equipe, pessoas. Aqui agora nós vamos entrar um pouco numa outra vertente, porque o desenvolvimento da empresa ele tem aí seus vários pilares. Então agora aqui é o tópico, vamos focar aqui hoje um pouco mais no tópico de ter o controle, de saber para onde o seu negócio está indo. E enquanto o pessoal está entrando aí, quero agradecer a presença de todo mundo aí, Rodrigo, Ania, Arafranzo, desculpa se eu errei, obrigado pela presença, Chico Piloto, enfim, obrigado pessoal. Aqui nós vamos estar conversando. No final, se alguém tiver aí alguma dúvida, eu vou abrir para a gente fazer um bate-papo, então espero que todos fiquem aí até o final e obrigado pela presença. Ok, gente? Então, mais uma vez, gratidão. Vamos lá. Antes de começar falando, então, eu quero dizer que as pessoas acabam confundindo um pouco esse aspecto de quando eu falo de acompanhamento, né, desse assunto de acompanhar os números. Quando eu digo acompanhar os números, parece que eles enxergam como se fosse uma grande e exagerada dedicação de horas enfiada em números, em relatórios, em análises, em planilhas. Mas na verdade não é nada disso. Claro que como tudo, né, enfim, se você quiser se aprofundar, existe aí realmente muitas análises, possibilidades podem ser feitas. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que para você tocar o seu negócio, né, estamos falando aqui dos nossos empreendedores, os donos das pequenas e médias empresas, não precisa, aliás, está muito longe de ser um negócio disso. De ter uma situação como essa. O que precisa ter é um acompanhamento dos principais números do seu negócio. Então, na gestão do negócio vão ter diversos números que a gente vai precisar acompanhar e ver, e até inclusive nós já fizemos, né, se vocês olharem na minha página, tem um encontro que fala sobre números, onde eu comento sobre uma hierarquia de números, uma sequência, mas aqui a proposta é o seguinte: vamos começar pelo simples, principalmente para a gente tirar essa aversão, esse grande obstáculo que causam grandes problemas na condução do negócio, que é não acompanhar os seus números. E no nosso caso em especial hoje, quando a gente fala de desenvolvimento da empresa, a gente vai falar de uma forma mais focada em números financeiros, os principais números financeiros. Então vamos lá. Apesar de todo o esforço que nós entregamos para os nossos negócios, né, esforço realmente de dedicação, de trabalho, todo esse esforço ele vai se resultar nos aspectos financeiros que a gente precisa buscar, né? Mas como eu falei, com poucos e simples números em um acompanhamento, a gente já tem uma boa dimensão e o controle do negócio que evitam algumas surpresas desagradáveis, né? E normalmente, até curioso, essas surpresas desagradáveis normalmente são aí os fatores que muitos donos do negócio acabam, às vezes, chamando pessoas como eu, né, os serviços como o meu, ou de outras empresas nesse mesmo sentido, para tentar entender o que está acontecendo no seu negócio. E quais são essas surpresas financeiras, né? Essas surpresas desagradáveis que normalmente vêm pelo pilar financeiro? É aquela ligação do gerente do banco falando que precisa conversar contigo, é aquele crédito, aquele financiamento que sem ter uma razão clara
acaba não sendo liberado. É aquele empréstimo que saiu com uma taxa de juros acima do que você estava imaginando e vai por aí afora, né? Enfim, esses são alguns elementos surpresas, de menor impacto, mas uns elementos surpresas que acabam aí acontecendo no dia a dia de quem não acompanha os seus números financeiros, né? Os principais números de uma organização. E aí, normalmente, o dono do negócio, ou o seu principal gestor, né? Como eu sempre falo, às vezes você não tem o dono diretamente da empresa, mas você tem aí um principal gestor com toda a sua autonomia para tocar o negócio. E aí vem aquelas sensações aí bem chatas, né? Aquela situação assim que as pessoas ficam aí surpresas, chateadas, enfim, diversas emoções. Certamente vocês aí já conhecem alguém que passou por uma situação assim. Quais são essas situações que normalmente acontecem? Essas emoções? Como que as pessoas se sentem, o dono do negócio? Coloca aí no site. Vamos interagindo para eu ver como é que vocês estão aí, se a gente está alinhado. Qual que é essa sensação que o cara fica quando recebe aquela notícia de que a sua conta da empresa está bloqueada? Aquele seu limite de crédito, aquele crédito rotativo seu foi cortado pela metade. Como fica, né? E normalmente isso acontece, né? Parece a lei de Murphy, né? É quando mais você precisa, você recebe esses tipos de notícia. Quais são as emoções? Como fica a cabeça, o dono de um negócio ou seu principal gestor quando recebe notícias desse tipo? Olha, eu poderia aqui, algumas que eu já vi, aquela raiva, né? Normalmente acaba descontando no próprio gerente, mas a raiva na verdade é com ele mesmo por não ter visto isso antes. Às vezes aí aquela vergonha, porque alguém veio, né? De repente aquela pessoa muito disciplinada com as suas coisas e acaba se perdendo num aspecto financeiro. Às vezes é aquele medo de estar perdendo algum tipo de patrimônio, né? Algum tipo de, enfim, de bem, algum tipo de situação, enfim, justamente, frustração. Obrigado, Chico Piloto, obrigado, é isso daí mesmo. Então sempre vem aquele sentimento de frustração. E por incrível que pareça, essa é uma situação mais comum do que a gente imagina, em especial, né, nas pequenas e médias empresas, e não tão raro também, né, em empresas maiores. Por incrível que pareça, não são situações tão descabidas assim, mesmo em empresas um pouco mais estruturadas. É muito curioso isso daí. Bom, apesar do problema sempre surgir pelo aspecto financeiro, né, normalmente aí por algum pilar financeiro, normalmente o problema na empresa não é financeiro, não é falta de dinheiro. Não é falta de lucro, normalmente não é por aí. O problema normalmente até nós já conversamos aí também em alguns outros momentos, já passei essa estatística, que é a causa de mais de 60% declarado pelos próprios donos do negócio, que causa o fechamento das empresas, né, das pequenas e médias empresas, antes de completarem 5 anos. Que é justamente a falta de gestão, né, e a falta de planejamento. E os números, em especial os financeiros, nesse nosso papo de hoje, estão diretamente ligados a esse aspecto, né? Então, veja que o problema não é financeiro. Muitas vezes eu já tive situação onde o dono da empresa me chamou para conversar, né, e é bem interessante, quando eu fiz a pergunta de como ele sabia se ele estava tendo lucro ou prejuízo, a resposta foi: eu olho a minha conta no banco. Se ela estiver positiva, eu estou tendo lucro. Se ela estiver negativa, eu estou tendo prejuízo. Então veja, e não era um empreendedor de 1 ano, de 2 anos, era uma empresa de alguns anos já de existência. Então veja que isso é uma armadilha, aquela ânsia da pessoa estar sempre fazendo, sempre estar na operação, acaba deixando de lado alguns acompanhamentos que são cruciais para o controle da empresa. Então, vamos acabar com esse negócio. Os números não podem ser um obstáculo, eles têm que ser aí um parceiro para desenvolver, para acompanhar a gestão do nosso negócio. Se a gente não tem esse costume, direcionamento é mal posicionado, isso daí, Douglas. Se a gente não tem o costume de acompanhar esses números, precisamos adquirir o costume. Eu diria que esse talvez é a principal solução, né, nesse momento que nós estamos falando, que é a disciplina de acompanhar os números. Com o tempo você acostuma com ele.
A gente pode falar, né, até aqui, a importância do número. Eu vou trazer aqui também, sempre gosto de trazer algumas reflexões de grandes pessoas que escreveram, que falaram sobre isso. Então tem aqui o William Edwards Deming, que é o pai da evolução da qualidade constante, que ele sempre falou o seguinte: aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então, gente, dar a desculpa que foi surpreendido por alguma coisa é simplesmente dizer que você não está acompanhando o seu negócio. Mas se isso é tão claro, por que isso acontece? Bom, a primeira resposta que me vem quando eu faço esse tipo de avaliação ou de pergunta é o seguinte: não tenho tempo para fazer isso. Isso não é coisa para mim, isso é coisa de contador, isso é coisa de financeiro. Eu tenho que resolver o assunto XYZ, e isso é uma recorrência nos donos de negócio. Tá? Já falamos sobre gestão de tempo, então não vamos entrar aqui muito nesse aspecto. Já conversamos, demos até uma passada rápida no nosso último encontro, como estou falando de desenvolvimento de equipe. Mas veja que um dos aspectos que sempre me falo é falta de tempo. Né? E falta de tempo nada mais é do que priorização. Se você está dizendo que algo, se você não tem tempo para algo, você está dizendo que aquilo não é prioridade para você. E um outro aspecto que comentam muito é que é chato fazer isso. Cara, e se você vai mais a fundo, por que é chato? Por que coloco essa palavra que é chato, né? Chato olhar número? Porque foi se desenvolvido uma crença tão forte de que é necessário ter um nível de conhecimento tão profundo, talvez uma educação tão grande, que você não se sente capaz de olhar os números. E mais uma vez aqui, vamos acabar com isso. Nós vamos ver aqui meia dúzia de números, né? Com poucos números e com um pouco de disciplina, você já passa a ter um controle, a ter uma boa noção do que acontece no seu negócio. Claro que existe, como eu falei, existem análises profundas, né? Se você quiser, como tudo, existe aí realmente aprofundamentos, mas você, como dono do negócio, tem que entender que você é o generalista da situação. É você tem que ter a visão geral no todo. Você não precisa ser aquele analista financeiro formado em Wharton, nos Estados Unidos, para poder fazer uma gestão dos números na sua empresa. Na verdade, esse vai ser o profissional que você vai contratar para tocar o teu negócio quando você estiver ganhando muito dinheiro para o seu negócio. Esse vai ser o profissional. Mas vamos lá. Quais são os números, né? O que você precisa ter e acompanhar dos números do seu negócio? Aqui eu vou fazer um paralelo, né? Mais ou menos com um carro, né? Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte: você tem a sua empresa, sem dúvida tem muitos números, se você quiser você acha número até do que não precisa, mas você não precisa disso. Quais são os principais? É como se fosse o painel de um carro. O que você vê num painel do carro? Você vê algumas informações. O que você não pode alegar é que se você não acompanhar nenhum, você tem problema. Você vai ser surpreendido por uma multa por excesso de velocidade, vai ser surpreendido por um motor que estragou por causa da temperatura do motor e coisas do tipo. Mas você não tem no painel do carro todas as informações do veículo, de como está funcionando. Ou o quanto te ajuda você saber a temperatura da explosão dentro da câmara do motor, né, da câmara de combustão do motor. Isso não te ajuda nada. Qual que é o giro da bomba de combustível que tem ali dentro? Não ajuda em nada. É claro que, com posse de alguns números e de uma percepção de que algo não está indo bem, aí sim, o que você faz? Você leva seu carro a um especialista. Você chama um especialista para poder averiguar de forma mais profunda, né, aquele fator que está ali fora de alinhamento. E é a mesma coisa com a tua empresa, né? Você não precisa ver todos os números. Você tem os principais e, com posse deles, percebendo algum desalinhamento, aí sim, então, você vai olhar de uma forma um pouco mais aprofundada. E mais uma vez, né? Não precisa de nenhuma ferramenta exagerada. A ideia aqui é: podemos ser práticos, podemos ser muito práticos. Qualquer calculadora,
com as 4 operações básicas você consegue fazer esse acompanhamento que nós vamos falar aqui. Qualquer isso, não precisa nada além disso e, obviamente, um pouco de disciplina. Né? Então é o seguinte, vamos lá. Se tudo isso, então, é verdade, vamos partir para onde vamos buscar. Quais são os números que vão te mostrar que você está no caminho certo? Que é essa a função dele. O número vai te dizer, quando comparado com o seu planejamento, que você está andando no caminho, na direção, na velocidade que você precisa. Então vamos lá. Quanto tempo você acredita que precisaria para analisar esses números? Obviamente que cada caso é um caso, mas eu quero aqui primeiro entender que primeiro tentar entender que esses números seriam, como estamos falando, os aspectos financeiros do seu negócio. Somente esse por enquanto. Então vamos lá. Qual deveria ser, vamos começar então a falar aqui dos números, né? Qual deveria ser o primeiro número que você, dono do negócio, precisaria estar acompanhando? Vamos lá. Qual deveria ser esse primeiro número que seria interessante você ter a noção e estar acompanhando? Ele normalmente é um indicador da saúde da operação da empresa. Esse indicador, que eu falo que é um que você tem que estar com ele sempre na tua vista, é o lucro do seu negócio. Se alguém não pensou no lucro, tem que dar um passinho antes, né? É o lucro do seu negócio. Esse é um dos primeiros resultados que você precisa ter, né? Ter um acompanhamento frequente para saber como está acompanhando, o que está acontecendo. Agora, o lucro, ele é uma medida de resultado. Ele é uma consequência de outros fatores que estão ali. Então, o lucro, sim, você tem que acompanhar. Mas aonde você tem que tomar uma ação, fazer alguma coisa, fazer um acompanhamento para desenvolver algum plano? É justamente o que gera o lucro. Né? E sendo bem elementar, o que gera o lucro? Como já colocaram aqui que eu estou vendo, o faturamento, ou seja, realmente você tem que estar tendo um acompanhamento, uma gestão do faturamento, que obviamente vai impactar em ações de vendas, né, em planos, em desenvolvimento de ações de vendas, e nos seus custos e despesas, onde você, com gestão, com negociações, você busca reduzir esses custos e despesas. Realmente parece óbvio, e é isso mesmo. Ele é simples. Agora, da decorrência vamos falar desses 3 números, mas principalmente de faturamento e custos e despesas, eu gosto de chamar a atenção em 2 outros números que são alavancas, que são pontos para você estar atento na gestão do seu negócio. E também são números simples, são nomes bonitos, mas são muito simples, né? São muito simples. Um é o conhecido margem de contribuição. O que é esse diabo de margem de contribuição? Margem de contribuição nada mais é que o que sobra do seu faturamento depois que você tira os conhecidos custos diretos. Vamos fazer bem simples. Se você constrói uma mesa, né? Quanto vai de madeira na construção daquela mesa? Quanto vai de mão de obra na construção daquela mesa? Vendi a mesa por 1.000, gastei 500, sobrou 500. Então, 500 reais, que se chama lucro bruto, mas o lucro bruto dividido pelo faturamento é o conhecido margem de contribuição. Então, esse é um indicador que ele é muito bom para você começar a acompanhar a evolução dele para saber como está caminhando a saúde do seu negócio. Normalmente, né, a título de referência, mais uma vez, você tem serviços, você tem comércio, você tem indústria, os parâmetros podem variar. Mas a margem de contribuição, o ideal é que ela navegue em alguma coisa em torno de 55%, 60%, ou seja, que ela vá crescendo. Então, isso quer dizer o seguinte, que o seu custo do seu serviço, do seu produto, precisaria estar navegando entre 30% e 40%. Muito mais do que isso, obviamente, reforço aqui, guardado
a característica da atividade, aí você, dono do negócio, precisa ter essa consciência, mas é um bom parâmetro de margem de contribuição. Não é lucro final ainda, porque depois vem as outras despesas, que são as tais despesas operacionais, vamos chamar assim. E um outro ponto, uma outra palavra, que eu quero ver aqui se vocês... Estou gostando da participação, né, pessoal? Obrigado, é o Anquel. Anquel, faz tempo que a gente não se fala. Eu queria ver se vocês imaginam que nome que é esse, né? É aquele indicador que mostra em que momento você passa a ganhar dinheiro, ou como dono, né, como a operação da empresa, ou em que momento você está perdendo dinheiro. Alguém saberia me dizer qual que é esse indicador? Ele é quase óbvio o nome, mas de repente as pessoas não conhecem muito bem. Não esquece de somar. Não entendi, Douglas, mas a gente vai conversando. Mas enfim, qual que seria então esse indicador que me fala aonde que eu começo a ganhar dinheiro e aonde que eu ainda não estou ganhando dinheiro? Aê, Rodrigo, obrigado, é isso daí mesmo. Ponto de equilíbrio. Nossa, mas que diabo que é isso? Nome bonito, né? Nossa, coisa de contador. Sabe o que é isso? É a conta que eu acabei de fazer. Margem de contribuição dividido pela sua despesa fixa. Só isso. Só isso. Ou seja, quando você faz essa divisão, você sabe exatamente qual o seu nível de faturamento que você precisa ter para começar a ter lucro. Vamos lá, brincando aqui de um número de uma forma bem simples, né? Se um produto que eu estou vendendo me deixa R$100 de lucro e a minha despesa lá com a telefonista, com o aluguel, com, enfim, coisas do tipo, é 1.000. Quantos produtos eu tenho que vender para começar a ter lucro? A partir do 11º. Até 10 eu tenho o equilíbrio. Com 9 eu tenho prejuízo. Com 11 eu começo a ter lucro. Então, veja que isso ele te dá uma direção muito forte aonde você precisa chegar para começar a ter lucratividade no seu negócio. Ok? Então vamos lá. E aonde eu vou buscar esses números, né? Falamos bastante aqui, aqui já foi a pior parte, tá? Daqui para frente é muito mais light. Aqui é a pior parte, daqui nós estamos falando de 5 números, né? Falamos de lucro, faturamento, né? Despesas, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Onde eu vou conseguir esses números ou essas relações? Em um relatório que você, dono do negócio, deveria ver todo mês. Alguém sabe me dizer qual que é? Demonstração de resultado, ou DRE, ou alguma coisa do gênero. Esse é um relatório que ele sim, se você pegar um relatório, ele é muito complexo. Porém, mais uma vez, aqui um bom papo com o seu contador, um bom papo talvez com alguém, dependendo do porte, de como você conduz a sua equipe ou o seu negócio, tem uma pessoa que entenda ali, um contador ou alguém de uma área financeira. Você precisa, na verdade, pegar essas informações que são 3 informações. 3 informações e 2 cálculos para você ter isso. O restante, não que não interessa agora para você ver o seu número e comparar com o seu planejamento e saber se está tudo certo, se está no caminho. Se dentro de temperatura e pressão está tudo como planejado. Ah, não está. Ok, aí você pode então se aprofundar e desenvolver uma ação, um plano para corrigir aquele desvio. Quanto tempo para você ver esses números num relatório como esse? Esses números, esses 3 números, uma vez por mês, frequência, mensal, relatório, demonstração de resultado, informações, basicamente, lucro, o lucro bruto, o faturamento, o lucro bruto que se transforma em margem de contribuição, que se transforma em ponto de equilíbrio e o lucro final. Basicamente isso daí. Quanto tempo você vai demorar para ver esses cinco números, né, esses cálculos? Exageradamente meia hora. Talvez os primeiros ali ainda não está muito acostumado, se não for da sua rotina um pouco mais, mas com um pouco de concentração em meia hora você já tem uma visão muito clara desse primeiro relatório. Eu te falo que não dá meia hora, né? Para você olhar e ter
consciência do que está acontecendo, saber o que está acontecendo. Então tá bom. Esse é as informações, principalmente a lucratividade, que ele te dá uma perspectiva de longo prazo do seu negócio. Ou seja, se você pensa em perpetuar o seu negócio, e eu não consigo imaginar alguém que não pense nisso como dono de empresa, a lucratividade do seu negócio, obviamente, quanto mais, melhor. Mas ele te dá um horizonte de possibilidade de longo prazo. Então tá bom. Então vamos lá. E qual o outro número, então, agora seria interessante para que você olhasse para te dizer o seguinte: qual é esse número que me dá a tranquilidade, que me mostra que eu vou estar vivo, né, que eu vou sobreviver à minha empresa no curto prazo, no próximo mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses? Qual é esse número ou essa informação? Alguém saberia me dizer? Enquanto eu tomo uma água aqui rapidinho. Basicamente, esse número é um número elementar. Enquanto vocês vão tentando colocar aí, esse número é um número que os donos do negócio, né, os empreendedores, eles veem esse número de uma forma até pragmática, prática, é o dia a dia, e até me surpreende de tão simples que é esse número que alguns donos do negócio não acompanhem ele. Às vezes até acompanham de forma errada, como eu dei o exemplo ali do caixa da conta do banco, né? Mas enfim, qual é esse número, essa métrica, essa referência? É o tal do caixa. O caixa é o que vai te dar a condição, ou que vai te dar a percepção, o poder do curto prazo. Do curto prazo. É ele quem vai te dar essa sustentabilidade. Então você não acompanhar o seu caixa, que por consequência o documento, né, o relatório, como quiser falar, que te traz essa informação, é o conhecido fluxo de caixa. Então, se você não acompanha o seu caixa, você sim pode ser surpreendido ali em pouco tempo. Enfim, você pode ter uma operação rentável, dando lucro, mas se você não estiver acompanhando o seu caixa, a sua empresa pode morrer amanhã. A gente fala que o caixa, né, e o controle pelo fluxo de caixa, ele é o lubrificante da sua empresa. É ele que vai garantir que ela vai trabalhar, vai funcionar todo dia e permitir que lá daqui talvez 1 ano, que lá daqui talvez a 2 anos, enfim, você vai consolidar cada vez mais a lucratividade do seu negócio. Você pode ter um negócio com uma alta margem de lucro. Se você não tiver caixa, você não anda. A sua empresa para. Então, mais uma vez, fluxo. Então, o caixa, né, que a gente fala que é o rei, a gente fala que ele é o rei da empresa. Primeiro, eu diria que ele tem uma importância, talvez, se não maior, pelo menos igual ao lucro da empresa, né? Mas a gente fala que ele é o rei, é ele quem manda no dia a dia do negócio. Então, controlar o caixa da sua empresa é primordial, em especial em momentos como esse que nós estamos passando, em momentos de crise e em momentos que você está iniciando a operação, né? Iniciando a sua empresa, está ali nos seus primeiros 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, você precisa principalmente, claro que não exclusivamente, mas principalmente cuidar do caixa da sua empresa. E como que a gente faz isso? Nós já falamos, né? Qual que é o número, qual que é o relatório, qual é o fluxo de caixa, como que eu monto esse fluxo de caixa? É a coisa mais simples que tem. Só precisa de um pouquinho ou alguém que te ajuda, ou um pouquinho de disciplina para fazer. É alocar as receitas no momento que elas vão acontecer, na data que elas vão acontecer, e as despesas no dia, né, na data que elas vão acontecer. O encontro disso, ele vai te dar o saldo do seu caixa. E é ali que você vai saber se está sobrando dinheiro, ou se vai sobrar dinheiro, ou se vai faltar dinheiro. Como bem comentou aqui, está comentando o Eliezer, é isso mesmo. Um descasamento muito grande do caixa quebra a empresa. Então vamos aqui também, agora exemplo simples, né, só para entender a ideia do negócio.
Vendi aquela mesa minha, né? Até dei um descontinho, falei de 1.000, vendi por 900 em 3 vezes. 30, 60 e 90. Ou seja, eu tenho minha primeira entrada de dinheiro no caixa da empresa daqui a 30 dias. O outro daqui a 60 e o outro daqui a 90. Mas vamos dizer que a madeira dessa minha mesa, que eu comprei, que eu precisei comprar, eu tenho que pagar para o meu fornecedor em 15 dias. Ou seja, até o dia 29, qual é a minha situação de caixa? É de menos 300, né? Menos o valor do material, por exemplo. Então veja, se eu não tenho esse dinheiro, o que eu tenho que fazer? Empréstimo, eu tenho que buscar dinheiro em algum lugar. E é aí que, por falta de acompanhamento, por falta de projeção, como alguém colocou aqui, né, de projeção, você acaba sendo surpreendido num belo momento de tenho uma operação muito boa, mas não tenho dinheiro para começar. Ou se eu preciso de dinheiro, eu acabo indo a banco e me endividando. Não que eu seja contra o endividamento, muito pelo contrário. Um endividamento feito com inteligência é muito bom para os números. Não vamos entrar aqui, isso aqui é outra coisa, estamos falando da operação do dia a dia. Mas esse é um fator que, se não controlado, ele te leva facilmente a se endividar. Facilmente. Então vamos lá. Com esse relatório pronto, quanto tempo você demora para fazer uma verificação do seu fluxo de caixa futuro? Lembrando, não adianta você olhar para trás, é a projeção do que vai acontecer. Você sabe quando você vai pagar o seu funcionário, você sabe quando vai pagar a sua água, o seu aluguel, enfim, os seus fornecedores, você deve ter isso. E você sabe das vendas que estão acontecendo, quando devem acontecer as entradas. Então, se você projeta, e a minha sugestão é que projete pelo menos 3 meses, ou 3 vezes os seus custos, é a forma que você tem de ter uma certa estabilidade no seu negócio e você começar a visualizar o que você pode ver hoje para que você resolva talvez algum descasamento de caixa, como disse aqui o Eliezer, o que pode acontecer lá daqui a 60 dias. Então eu posso começar a trabalhar hoje e não ser surpreendido por um desencaixe, uma falta de dinheiro no meu caixa que me obriga a fazer vendas com lucratividades péssimas, se não negativas, ou me endividar em banco. Então veja a importância desse índice, né? desse número. Quantas vezes eu preciso ver isso daí? Qual que é a minha frequência? Pela importância dele, pela importância que eu estou falando, esse é um número que você precisa ver pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana você precisa acompanhar esse número. Estamos no momento de crise. Estou com a minha empresa iniciando agora, né? 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 anos, enfim. Estou dando ali, estou na fase de consolidação do meu negócio. Eu falo que minha sugestão, como trabalho disso daí, nesse ponto, é ver esse número de 2 a 3 vezes por semana. Para você não ser surpreendido, sempre atualizando 3 meses para frente e estar sempre acompanhando esse tipo de informação. Ok? Então, já temos aqui então 2 relatórios e 6 números, né? Tá fácil, não é nada, falei, é tudo soma, multiplicação, divisão, com um pouquinho de disciplina dá para fazer tudo isso daí. É desse desencaixe de fluxo de caixa que acontece aquelas frases, né? Tinha tudo para dar certo, mas não deu, né? É verdade, por quê? Não cuidei do caixa da empresa. Então, cuidado. E finalizando, eu queria aqui então partir para só o nosso último, né? Finalizando aqui os números, não estamos finalizando a live ainda. Segura aí, gente, segura aí. Então, finalizando, qual seria então um outro número interessante, importante para você acompanhar no negócio? Falamos de números que te dá uma perspectiva de longo prazo, falamos de um número de uma perspectiva de curto prazo e agora um número que te dá uma fotografia, na verdade um relatório que te dá uma fotografia de como está a sua empresa, da saúde da sua empresa hoje. Qual seria esse relatório? Alguém saberia me dizer? Ou imagina qual seria?
Ele me tira uma foto do meu negócio hoje. Esse documento, e esse realmente muitos donos não sabem nem da existência dele, ou então é alguma coisa assim que quando você fala, ele fala assim, pelo amor de Deus, isso é coisa de contador, mas não deveria ser assim. É o tal do balanço patrimonial. Esse documento, realmente, a hora que você abre, ele tem uma complexidade, uma visualização muito detalhada se você ficar se atentando aos números. Esse aqui é um cuidado que você tem que ter. É como se fosse a demonstração do resultado. Porém, ele também pode ser apresentado de uma forma muito simples. E aí, mais uma vez, aqui eu sugiro, bate um papo com o seu contador. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar com isso. Para facilitar a tua análise, o teu acompanhamento. Você não precisa ver todos esses números, ou pelo menos não precisa num primeiro momento. Claro, estamos falando aqui de uma operação para você começar a ter controle, começar a eliminar ali aquele fator de que eu sou um passageiro da situação, eu não sabia. E falar não sabia não cabe para a gestão dos seus negócios. Então, conversa com o seu contador para ele te ajudar nisso daí. Mas olhando o balanço, entre diversas análises que são possíveis fazer, 2 números que eu destaco para você estar sempre acompanhando de uma forma muito perto, é justamente o que a gente chama de nível de endividamento e solvência, em outras palavras, liquidez, ou a sua capacidade de pagar os seus compromissos. Aquela ligação que eu brinquei lá no início que o seu gerente faz, ou aquele crédito que não saiu, provavelmente saiu de uma análise do seu balanço. Se o seu nível de endividamento começa a chegar a patamares, que é um grande risco para quem te empresta dinheiro, se ele começa a perceber que você não tem capacidade de pagar aquilo ali, provavelmente ele vai começar a restringir o seu crédito. Então veja, tem vários números, várias coisas que você pode tirar dali, mas o que eu chamaria atenção para o dia a dia, endividamento e índice de liquidez. Cara, mas o que é isso? Bate o papo com o seu contador. Não estou aqui a proposta não é fazer nenhum curso de administração financeira, apenas uma visão dos principais números para você tocar o seu negócio. Basicamente, esse balanço, esse documento de um lado, tudo o que é ativo da empresa. Quando a gente fala ativo é tudo, dinheiro, estoque, bens, né? Mesa, cadeira, computador, prédio, coisas, tudo isso tipo. Isso é ativo. Então tudo isso são valores de posse que a empresa tem, com mais liquidez ou com menos liquidez, mas é o ativo da empresa. Do outro lado tem-se, basicamente, o passivo da empresa, ou seja, para quem eu estou, vamos chamar de devendo, não sem exageros, mas para quem eu tenho que fazer algum tipo de pagamento. Normalmente, funcionários, impostos, fornecedores e empréstimos e dívidas, se houver, está tudo ali. Então, o equilíbrio dessas duas contas é importante você ter conhecimento. Basicamente, o que a gente fala é o seguinte, se a tua empresa parasse hoje, você consegue saldar suas dívidas com os seus ativos ou não? Essa é a resposta. Então, por isso que bancos, enfim, qualquer crédito que você precisa, ele vai olhar o seu balanço para entender qual o seu risco de inadimplência. E em cima disso, se ele é um banco que aceita correr mais risco, ele te empresta o dinheiro, mas te cobra uma taxa de juros muito acima do que outros bancos, talvez, aí, que não dariam ou que usam créditos mais em conta. Lembra da nossa bolha que teve aí? A nossa não, né? A americana, nos Estados Unidos? Basicamente passou por um desencontro desses números aí nos balanços das empresas. Mais uma vez, estamos falando de 2 números. Já falamos da onde vem, da onde você pode tirar, né? O balanço patrimonial, que muitos nem sabem da existência desse relatório e muito menos desse número. Então, gente, não deixe de ter ciência. Não pode ter o elemento surpresa dentro disso daí. Mas quanto tempo demora para ver esse número ou para ter esse índice, que é uma conta entre um número e outro, entre o meu ativo e o meu passivo? Divido um pelo outro e vejo qual que é esse índice, grossamente falando. Também poucos minutos.
Eu estou falando tudo isso poucos minutos, lógico, eu sei que no início vai ter ali a fase de adaptação, coisa nesse sentido, mas após você se acostumar, são poucos minutos. Eu diria que também isso daí vai demorar 15, 20 minutos, meia hora exageradamente com um bom bate-papo. Com que frequência fazer isso? O ideal, eu sugeriria que fosse uma vez por mês, para você, principalmente junto com o seu DRE, você fazer, né, demonstração de resultado, você fazer algum tipo de avaliação do seu negócio e definição de alguma estratégia, algum ajuste de estratégia, alguma correção de rumo para os próximos meses. Essa reunião pode ser feita com a ajuda e um apoio do seu contador, né, de alguém que te apoie sobre esse aspecto mais financeiro, e se você tiver, com o seu sócio. Esse é o momento de você fazer um alinhamento e falar, olha, aqui está ruim, aqui o endividamento está alto, o que nós vamos fazer para diminuir o endividamento? Vamos prolongar a dívida, vamos vender ativo, vamos pagar, vamos colocar dinheiro, vamos, enfim, se decide a estratégia. Mas para você decidir a estratégia, você primeiro precisa saber aonde você está. Tudo parte disso daqui, desta fotografia. Ok? Todo mês, acho que, te juro que até hoje, acho que eu não encontrei um que olhe esse relatório todo mês. Mas eu falo que pelo menos um fechamento trimestral, seguindo essa dinâmica que eu falei, né, com o contador, com o seu sócio e tal, pelo menos trimestral deveria fazer. É uma fotografia realmente, a não ser que aconteça alguma movimentação muito brusca na sua empresa, mas pelo menos trimestral, né, análises e comparativos trimestrais seriam interessantes que fossem feitos para o acompanhamento desse número, desses índices. Podem ser feitos outros? Podem. Pode se aprofundar? Pode. O que é que eu falei? Você tem os números macros, identificou desalinhamento com o seu plano, alguma coisa que te coloca em risco? Ok, aprofunda. Chama alguém que possa te ajudar e aprofunda e define um plano de ação, ou atividades ou estratégias para você corrigir aquele número, né? Enfim, aquela métrica. Então vamos lá. Resumindo até agora o que nós vimos, estamos falando de 8 números, basicamente 8 números, que alguns são, na verdade, pequenos cálculos de soma, subtração, divisão, e 3 relatórios que você não vê todo dia. Eu estimo que com um trabalho disciplinado disso daí, durante um mês, se você distribuir algo como de 7 a 10 horas mensais, distribuído em semanas e dias, você passa a ter um bom controle e uma boa noção do caminho, da avaliação para onde o teu caminho está indo. Se ele está de acordo, alinhado com o que você planejou, se não está, se está melhor, se está pior, e qual é a correção de plano que você precisa ou pode fazer para melhorar o seu índice, seja ele qual for. Okay? Então estamos falando de 10 horas, a gente falar de um horário normal, né, que a gente acaba estimando de trabalho, menos de 5% do tempo que você dedica ao seu negócio para você começar a ter uma posição de gestão, não de fazedor do negócio, somente de fazedor, e ter o controle da sua empresa, começar a ter esse controle. Tenho certeza que você parar para fazer aquele exercício que eu passei no último encontro, de escrever tudo que você faz, o que você não faz, a sua semana típica, provavelmente você tem mais do que 5% de tempo que você desperdiça com algumas besteiras. Reuniões que você não precisaria estar, perda de tempo em algumas mídias sociais e coisas do tipo. Então veja que com um pouquinho ali de análise você pode ter esse tempo para fazer esse acompanhamento. Então que tal? Vamos assumir o controle para ter mais segurança na condução do negócio? Ter mais resultados? Vamos ou não? Posso contar aí com esse compromisso de vocês? Aqui a proposta é que vocês passem a ter, cada encontro desse, a ideia de um tijolinho, uma ideia para que você possa aplicar no seu negócio e começar a ter melhores resultados. Acabei de falar aqui, né? Não tem tempo? Ache tempo. Acabei de dar algumas ideias que já falamos em outros encontros como fazer isso, né, de uma forma mais detalhada. Falei também um pouco isso no nosso encontro passado. Então, não tem tempo? Não pode ser desculpa. Ache tempo. Veja o quanto é importante isso daí. Pensa assim, né? Queria chamar a atenção para pensar de uma forma
para ver como é importante um paralelo que talvez faça sentido na cabeça de muitos aqui. Você vai no médico, né? Vai lá, vai fazer o seu exame de rotina, suas análises, e o médico pega lá, olha para você e fala, olha, não tá ruim. Beleza, tudo bem, tá aqui uns desalinhamentos, só que se você não cuidar, isso pode se transformar num problema A, B, C, tal. Então, a minha sugestão como médico é que você faça isso, faça aquilo, né? As famosas atividade física, alimentação, etc. De posse dessa orientação ou dessa análise, você acharia tempo para fazer? Para você cuidar da sua vida? Me parece meio óbvio que sim, né? Quer seja, eu tenho um problema de saúde que pode desencadear outros problemas piores. Não vou fazer? Vou fazer. É a mesma coisa na tua empresa. Ela pode estar muito bem, mas pode também não estar. A situação, o fato é que você não sabe. Se você não acompanha os números, você não sabe. Então, coloque isso numa rotina sua. Faça essa alocação de tempo para você ter pequenos tempos para você olhar 2 ou 3 vezes por semana o seu caixa, para você olhar uma vez por mês o seu fechamento da demonstração do resultado, se possível também o seu balanço, ou se na pior das hipóteses, pelo menos uma vez a cada trimestre, seguindo, sempre levando em consideração um comparativo da evolução desses seus números comparado com o seu plano, né, que você desenhou para a sua empresa. Então, estamos falando aí de um balanço que trimestralmente você pode também olhar na pior das hipóteses. Então vamos lá. Indo agora mesmo para o fechamento, sempre, né, já está ficando de praxe, aquele passo inicial que você pode fazer agora, que você pode começar a implantar amanhã para dar o primeiro passo mesmo, né, para você assumir essa responsabilidade, esse compromisso com o seu negócio, com a sua empresa. Bom, primeira coisa, se você não tem esses relatórios, se você não tem o costume, se você nunca viu, chegou a hora. Chama o seu contador, chama o seu auxiliar ali, se for o caso, financeiro, administrativo, e passe a falar, bom, eu quero dar uma olhada nesses relatórios. Comece a ter conhecimento nele, comece a olhar para ele. O primeiro impacto vai ser meio tenebroso. Com a ajuda, né, que eu falei, vá nos números essenciais. Foi esse que nós falamos aqui hoje. Falamos de 8 números em 3 relatórios. Então, no primeiro momento, olhe esses números essenciais. Você pode até criar um acompanhamento, alguém te fornecer simplesmente os números que você quer ver numa linha do tempo, para que você possa ir acompanhando isso daí. Opa, está desviando, está tendo uma mudança brusca? Agora eu vou entrar, vou chamar um especialista e vou olhar com mais detalhe. Mas comece a ter o contato com esses relatórios, né? Como eu falei do tempo, olhe as suas demandas semanais, aí, o que exige de você a empresa, e procure substituir alguma atividade operacional para você ter o tempo e fazer esse acompanhamento numérico, esse acompanhamento financeiro. Esse é o passo para você começar a ter uma posição maior de controle e de gestão do seu negócio. Faça essa mexida, tira alguma coisa, né, que você possa ensinar alguém a fazer e acompanhar, para que você tenha esse tempo de fazer essa análise. Lembra, estamos falando de 7 a 10 horas no mês. No mês, não é nenhum absurdo. Mantenha essa disciplina, com isso acertado na tua agenda, acertado com da onde vai vir esse documento, essa informação, quando, em que hora, em que momento. Mantenha essa disciplina. Se você quer disciplinar a sua equipe, o primeiro que tem que se disciplinar é você. Então, mantenha a sua disciplina e cuidado com a armadilha de que depois eu faço, depois eu vejo, agora não dá. Mantenha essa disciplina, para isso entrar na sua rotina. Tá? E com esses números em mão, né, a partir de um pouco tempo, você já começa a ter essa boa noção de como está a saúde da sua empresa no curto prazo, no longo prazo, na fotografia, o seu endividamento. Esse vai ser a base, ou as bases, ou as informações para o seu próximo planejamento. Quer dizer, você quer aumentar o lucro? Talvez a ação seja numa ação de vendas para melhorar as receitas. Talvez seja uma nova equipe de vendas.
talvez seja uma nova área, um novo produto. Talvez aqui essa parte está indo muito bem, eu tenho que fazer uma readequação na minha estrutura de custos, né? Enfim, com posse disso, com um pouco de entendimento disso, já começa a ficar muito claro e quase elementar o que você precisa fazer para ter, para melhorar, enfim, para ter uma evolução nos dados aí nos dados do seu negócio, né? No projeto, na evolução da sua empresa, e com isso multiplicar os lucros, ter mais controle com o crescimento, que ela ande cada vez mais independente de você. Pessoal, espero sinceramente ter contribuído com insights, com informações. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, agora é a hora, vamos conversar, estou aqui à disposição, ainda dá tempo. São aqui 7h37, então ainda teria aqui uns 10 minutinhos. Mas já deixo aqui meu muito obrigado para todos que estiveram aqui, para todos que participaram. Se você gostou, curte, se inscreva nos canais. Eu peço desculpa hoje, na verdade eu tenho transmitido em todos os principais canais, Facebook e YouTube, mas por um problema técnico hoje não consegui, então estamos aqui só no Instagram, mas agradeço de coração a participação de todos vocês. E se você conhece mais alguém que possa se beneficiar desses conteúdos, não deixe de convidar, de compartilhar, para que a gente possa levar esse conhecimento para cada vez mais donos do negócio, empreendedores, enfim, aqueles que sustentam e suportam o crescimento desse nosso país, desse nosso Brasil. Ok? Pessoal, alguém quiser falar alguma coisa, tinha sempre uma pessoa querendo participar, acho que ela não está aí agora é a hora, mas deixo aqui mais uma vez, meu muito obrigado e quinta-feira estamos aqui de novo, vamos conversar de novo, ok? Às 18h47, projeto 18h47. Um abraço e tudo de bom, pessoal!